Queremos te render graça mais uma vez, Senhor. Eu te apresento os dizimistas e os ofertantes da tua casa mais uma noite, Senhor. Pois aqui, Senhor, aleluia, eu te clamo, Senhor, junto com a tua igreja, que o Senhor venha continuar abençoando, derramando bênçãos sem medida, Senhor, sobre a vida dos teus filhos que são fiéis nos dízimos e nas ofertas, Senhor. Que o Senhor venha cada vez mais ser, Senhor, aquele Deus que providencia, Senhor, sobre os celeiros de cada um deles, meu Pai, em nome de Jesus. Pois eles são, Senhor, mantenedores da tua casa, da tua obra. Então abençoa aqueles que têm o desejo no seu coração também, Senhor, de ser um dizimista, um ofertante, ser um mantenedor desta obra. Abençoa também, Senhor. Porque, Senhor, nós temos que crer, Senhor. Quando cremos, quando a tua filha falou aqui na oração, quando passamos a crer e esperar e descansar em ti, Senhor, o Senhor entra com o mover e com a providência. Então nós cremos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome do teu filho amado. Quero te apresentar a vida do pastor Diogo, Senhor, que está nesta noite, Senhor, mais uma vez com a responsabilidade, Senhor, de ministrar, Senhor, aleluia, aquilo, meu Pai, que vem do teu Espírito Santo, direcionando os lábios do teu filho, Senhor, para esta igreja, nesta noite. Pai, não nos deixa querer ouvir aquilo que nós queremos, que os nossos ouvidos venham querer ouvir, mas aquilo que o teu Espírito Santo, através do lábio do teu filho, Senhor, vai ministrar os nossos corações nesta noite. Então usa poderosamente o teu filho, Senhor, para a honra e glória do teu nome. É o que eu te peço, te oro e já por fé eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crê, diz amém. Glória a Deus. Lá, né, pastor? Glória a Deus, aleluia. Certo, certo. Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer a Deus pela confirmação da palavra, né? Porque sempre a gente medita em algo, né? Para trazer para a igreja e sempre peço para que Deus venha confirmar, né? E a Eliana falou aqui, depois do louvor, na hora que ela estava louvando junto com os irmãos, a Eliana falou de Daniel na cova, né? Então, justamente essa tarde, estava estudando acerca disso. Daniel, homem de fé, um homem que não dobrava-se a outros deuses, um homem que guardava no seu coração a palavra de Deus, uma palavra que era fiel para com Daniel, e Daniel transmitia essa fidelidade para com Deus, sempre ouvindo a voz de Deus. Pergunte aí para o seu irmão que está do seu lado aí. Diga assim: irmão, você está em alguma cova? Cova, não é prova não, é cova, viu? Cova simboliza fim, destruição, morte. Mas para Deus a cova ela nunca é o fim. Para Deus a cova ela se torna exclusivamente o início daquilo que Deus quer fazer na sua vida e na minha. Infelizmente algumas pessoas elas não conseguem interpretar que Deus também está lá na cova. Algumas pessoas acham que a sua luta, a sua dor, o seu sofrimento, a angústia que às vezes bate dentro de você é o fim de tudo. Mas por meio do texto de Daniel, homem de Deus, dá para interpretar que a cova, que o problema, que a luta, que a dor, que o sofrimento nunca é o fim. Será o início das maravilhas de Deus, será o início das promessas de Deus se concretizando na tua vida e na vida da tua família. Entenda isso nessa noite. Porque muitas das vezes no meio da prova que simboliza uma cova, uma destruição, um fim, às vezes se perdemos. Às vezes não conseguimos interpretar que Deus está lá conosco, que os anjos estão lá nos livrando, assim como livrou Daniel. O rei Dário da Pérsia não queria nem levar Daniel à cova,
Mas o rei estava sendo pressionado pelos governantes, príncipes daquela época, prefeitos, a levar Daniel à cova, a levar Daniel à destruição, ao fim. Mas o rei Dário entendia que o Daniel não estava só. Quem estava com Daniel lá era Deus. Deixa eu dizer uma coisa para ti nessa noite. No momento das tuas aflições, no momento dos obstáculos que têm surgido contra a tua vida, você nunca está só. Sempre Deus está lá com você, lhe consolando, lhe fortalecendo, fazendo você triunfar, andar de cabeça erguida no meio das provas. Não abaixe a cabeça quando você estiver passando por um problema, uma luta e uma dor, porque não vai se tornar o fim para ti. Daniel capítulo 6. Obrigado ao Senhor por confirmar a palavra dele. Obrigado, Deus. Daniel capítulo 6 diz assim a palavra do Senhor: aprove a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, todos os quais Daniel era um, aos quais estes presídios dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou estes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Versículo 4: enquanto isso, os príncipes e presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel. Alguém vai querer achar alguma coisa contra ti, irmão. O inimigo, ele vai usar pessoas, bocas, lábios, para cascavear alguma coisa sobre a tua vida, para te colocar no chão, para fazer você desistir, para fazer você abaixar a cabeça, para você achar que é um derrotado. O inimigo, ele vai fazer isso muitas das vezes, querer achar alguma coisa usando alguém ou alguma pessoa para querer te destruir. Mas se lembre, Deus está com você. A respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram justos ao rei, e disseram-lhe ao rei Dário: vive para sempre. Todos os príncipes do reino e os prefeitos e presidentes, capitães e governadores concordaram em que o rei deveria emitir um edito ou um decreto, determinando que qualquer que no espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, o rei, seja lançado na cova dos leões. Pegaram Daniel orando, Juninho. Já que nós não conseguimos achar nada contra este homem, vamos pegar ele na lei de Deus. Aí acharam Daniel orando. Mas era hábito de Daniel estar na presença de Deus, dedicando o tempo em oração, buscando a presença do Senhor. Era hábito. Então eles teriam que achar alguma coisa. Agora, pois, o rei emite este edito e assina a escritura, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e persas, que não pode ser revogada. Por esta causa o rei Dário emitiu o edito e assinou a escritura. Diga assim, ó: Deus está mudando decreto.
Sabe qual é o decreto do inimigo? É te matar, é destruir a tua casa. É matar os teus filhos, é arrancar de ti algo tão precioso que é a família. Esse é o decreto do inimigo contra as nossas vidas. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele não tem autoridade contra a tua família, que Ele não tem autoridade na tua casa, que a tua família pertence a Deus. Deus está mudando o decreto nessa noite. Sabe o que é que Deus está fazendo? Deus está fechando cova nessa noite. Deus está assinando por último, porque quem assina por último é Deus, não é o inimigo de nossas almas. O inimigo todos os dias tenta assinar para te destruir, jogar tu no chão, na lama, fazer dizer que tu é um derrotado, um fracassado, mas Deus está assinando lá embaixo, porque a última assinatura é de Deus, e Deus está dizendo para ti nessa noite que tu é vitorioso, que tu é guerreiro. Ele tem visto a tua luta, a tua dor, o teu sofrimento. Aleluias! Deus sabe o que você está passando. Deus sabe o que você tem enfrentado. Muitas das vezes o inimigo fecha a porta, mas Deus assina embaixo e abre porta. Muitas das vezes o teu coração palpita querendo duvidar acerca de Deus, mas lá embaixo Deus está assinando e abrindo ao teu favor, decretando ao teu favor, a favor da tua família. Então não baixa a cabeça para esta luta. Busca a presença de Deus como Daniel assim fez. Sabe o que é que aconteceu com Daniel lá na cova? Tranquilo, irmão, sossegado, porque quem estava com Daniel era um anjo enviado por Deus, e a boca do leão estava tudo calado. O leão há dias com fome, querendo tragar alguém. É assim que o inimigo está todos os dias, faminto, querendo tragar, devorar a nossa vida espiritual e física. A Babilônia foi derrotada numa única noite, irmão, pelo império Medo da Pérsia, cumprindo a profecia no capítulo 2, que está lá em Daniel, do profeta Daniel. Dário Medo conquista a Babilônia, Dário organiza o império. Daniel sobrevive à invasão do império Medo-Pérsia e é escolhido pelo rei Dário para ser presidente do império. O cara ainda é escolhido, irmãos. Todos tinham inveja de Daniel e procuravam alguma coisa contra ele, mas Daniel era o quê? Fiel. Repita assim: Daniel era fiel. Diga assim: Deus, eu quero ser fiel. Daniel era fiel ao rei e só desobedecia ao rei para obedecer a Deus. Daniel só não ouvia a voz do rei para ouvir a voz de Deus. Primeiramente vinha a voz de Deus. Deixa eu dizer algo para ti nesta noite. Dentro de ti e de mim, às vezes ecoam vozes, irmãos. Às vezes começamos a ouvir várias coisas. É o inimigo de um lado pressionando, querendo te jogar na parede, querendo te acuar no canto, e Deus dizendo: ei, eu estou contigo, permaneça o mesmo fiel, eu estou aqui do seu lado, não tenha medo. E Daniel tranquilo na cova. Dá para entender, meu irmão, porque Daniel estava daquele jeito na cova dos leões, porque Daniel dentro do seu coração tinha fé em Deus, irmão, confiava que Deus ia livrar. Aí o rei chega lá: abre a cova aí para a gente olhar. Quando abrir, Daniel vem bem mansinho, tranquilo. O anjo calou a boca dos leões. Sabe o que é que Deus está fazendo nessa noite, irmão? Deus está calando a boca de leões, irmão. Leões famintos, querendo devorar a nossa vida espiritual,
querendo devorar a nossa família, tragar aquelas pessoas que nós mais amamos nesta terra abaixo de Deus. Deus está calando, irmão, está fechando boca de leão. Isso não quer dizer que nós não venhamos passar pela cova. Às vezes é necessário irmos na cova para compreendermos, irmão, que só conseguiremos objetivos se Deus estiver na frente, irmão. Só conseguiremos sair de uma batalha, de uma luta, de uma dor e um sofrimento se Deus estiver na frente, como assim estava na frente de Daniel. Sabe o que é que Deus vai fazer, irmão? Deus abate os inimigos, irmão. Todos aqueles que estavam pressionando o rei Dário, irmão, para coisar aquele decreto, glória a Deus e aleluias, para fazer que emitisse aquilo para eles acharem alguma coisa contra Daniel. Sabe o que foi que aconteceu com eles? Eles foram lançados na cova, irmão. Pode ver no texto, você vai ver no texto, que aqueles que pressionaram o rei para emitir um decreto, para achar alguma coisa acerca de Daniel, foram eles que foram para a cova. Sabe o que é que aconteceu com eles lá na cova? Foram devorados até os ossos, irmão. Sabe o que é que Deus está fazendo com o inimigo de nossas almas? Deus está fazendo que ele seja devorado até os ossos, porque já foi decretado acerca do nosso inimigo. Ele é um derrotado, um fracassado, e o reino dos infernos lá já é dele, irmão. E nós almejamos o que? Vida eterna ao lado do Senhor, irmão. Aí muitas das vezes tememos o inimigo de nossas almas, deixamos de confiar em Deus, acreditar em Deus, depositar nossa fé e confiança no Senhor, para acreditar naquilo que o inimigo às vezes fala, irmãos. Ali era perseguição, viu, irmão? Ali era perseguição contra Daniel. Hoje nós temos livre acesso, irmão, para pregarmos a palavra, para anunciarmos acerca do reino de Deus, para fazermos qualquer coisa para a obra do Senhor. E muitas das vezes nos prendemos. Nós não estamos nem sendo perseguidos, acredito eu. Perseguição era lá. Quem não atendesse o rei era decretado já a ser lançado na cova, irmãos. Imagine aí se algo como isso chega sobre a nossa vida, irmão. Daniel não se dobrava a rei, irmão. Quando Deus falava, o rei ficava em segundo plano. Daniel atendia a voz de Deus, ouvia a voz de Deus. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes ao dia, se punha de joelhos, orava e confessava diante do seu Deus. Confessava diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Foi o que Daniel fez, irmão. Daniel sendo perseguido, as pessoas pressionando acerca para achar algo sobre Daniel. O que foi que ele fez? Entrou no seu quarto, janelas abertas para a banda de Jerusalém, 3 vezes ao dia. Daniel fazia o quê? Orava, irmão. Sabe como é que nós fazemos muitas das vezes? Pai, obrigado, me dá uma boa noite de sono tranquilo e reparadora, amém. Daniel dobrava os joelhos diante de Deus, agradecia a Deus, orava, intercedia. Acredito que por toda a nação de Jerusalém. Daniel fazia isso, era 3 vezes ao dia, irmão. Daniel tinha tempo para Deus. Sabe o que é que falta para nós hoje? Tempo para Deus, irmão. Aí por isso que muitas das vezes nós somos assolados, carregados por uma circunstância de problema e não conseguimos resolver praticamente quase nenhum. Por quê? Porque falta tempo para Deus. Procuramos todas as coisas, irmãos, fazer todas as coisas primeiramente, para depois buscar a Deus. E Daniel orando, foi a causa de Daniel ser jogado na cova dos leões, foi porque Daniel estava orando. Vamos pegar um homem na lei de Deus, o homem estava lá 3 vezes ao dia, então era fácil pegar Daniel como? Orando, buscando a presença. E como se não podia lá pelo devido decreto, só poderia adorar o rei Dário, né? E como Daniel 3 vezes ao dia orava, então era fácil pegar Daniel na lei de Deus orando. Então foi fácil levar Daniel na cova, mas só que alguns ali não entendiam que Daniel ia sair ileso. Sabe o que é que está acontecendo com nós nessa noite? Deus está tirando nós da cova ileso.
Deus sabe e conhece a tua cova, viu? Deus conhece a minha, conhece a sua também. Então aqueles homens foram justos e acharam Daniel orando, suplicando diante do seu Deus. Assim foram à presença do rei Dário e disseram-lhe: no tocante ao edito real, porventura não determinaste que todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, no espaço de 30 dias, então a ti o rei fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e persas, que não pode ser revogada. Então responderam ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não tem feito caso de ti, o rei, nem do edito que assinaste antes de 3 vezes por dia fazia sua oração. Ao ouvir isto, o rei ficou muito penalizado e se dispôs intimamente a livrar Daniel, até que o pôr do sol se empenhou em salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, o rei, que é uma lei dos medos persas, e que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e lançaram na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: teu Deus, a quem tu continuamente serve, te livrará. O rei já sabia, irmão. O rei Dário conhecia o Deus de Daniel. Daniel, eu sei que eu vou ter que te levar até lá, sei que vou ter que mandar esses homens te jogar na cova, mas o teu Deus te livrará. Então o próprio rei já sabia e conhecia o Deus de Daniel. Ei, as pessoas têm conhecido o Deus que tu serve? As pessoas têm tido convicção no Deus que eu e você tem servido? Era impossível, irmão, tirar um homem onde vários leões famintos estavam ali. Sabe quem é que podia fazer isso? Só Deus. Se eu te dizer uma coisa nessa noite, o teu conflito interno, os teus sentimentos, as tuas emoções, só quem pode te livrar é Deus. Tu vai receber palavras de conforto, tu vai receber direcionamento, mas só quem pode te tirar desta cova é Deus. Toma posse da palavra de Daniel nessa noite, da palavra de Deus, por meio de Daniel. A partir de então, todas as pessoas deveriam considerar o rei Dário como um Deus e orar somente a ele por 30 dias. Quem não obedecesse seria lançado numa cova para os leões. O decreto foi assinado e divulgado. Todas as pessoas adoravam o rei Dário, fazendo-lhe pedidos. A reação de Daniel foi... Qual foi a reação de Daniel, irmão? Orar, irmão. A única reação de Daniel diante daquele decreto, diante das situações, da opressão que Daniel estava vivenciando, era orar, irmão. Sabe qual é a nossa opção, irmão? Diante de tudo é orar, não tem outra. É buscar a presença de Deus. Se eu chamasse você aqui para falar, você ia contar as maravilhas e os milagres, os feitos que Deus já fez na tua vida, as portas que talvez era até impossível ser abertas e Deus abriu. Quem foi que fez, irmão? Foi as tuas forças, foi a tua determinação, foi o teu empenho? Foi não, irmão, foi Deus. Sabe por quê? Porque você tem fé nele. Sabe por que Daniel foi livrado da cova? Porque Daniel tinha fé em Deus, tinha convicção. Daniel tinha afinidade, aliança com Deus. Daniel tinha os pés firmados num propósito que Deus colocava no coração dele. Por isso que Deus foi lá livrar Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia e em sua janela olhando para Jerusalém. Porque Daniel orava em sua janela olhando para Jerusalém. Porque as escrituras já ensinam. Salmo 122, versículo 6. Então o rei... É isso, Vázia. Orai pelas paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Salmo 122, versículo 6. Então Daniel colocou um propósito no seu coração de orar pela Jerusalém, porque estava sendo assolada, tomada. Quais foram os exemplos de Daniel? Daniel não teve medo, Daniel não teve vergonha, Daniel tinha disciplina,
Daniel tinha constância e Daniel perseverava, irmão. Daniel tinha vários adjetivos sobre a sua vida. Daniel não tinha medo, estava diante de leões, mas tinha convicção em Deus, sabia que ao lado dele estava alguém que poderia livrar ele daquela cova. Daniel era disciplinado, orava 3 vezes ao dia, já era constante na vida de Daniel a oração. Então, se nós não temos uma constância de buscar a presença de Deus, às vezes fica difícil Deus nos livrar de alguma coisa, vir sobre a nossa vida estratégia para sair de uma luta, de uma dor e de um sofrimento. Mas se nós temos constante em buscar a presença de Deus, assim como Daniel, então é notório as pessoas ver um milagre acontecendo na nossa vida, é notório as pessoas ver nós prosperando diante de um país que está corrompido, diante de um país que muitos acham que vai fracassar, que vai ser assolado. E o que é que acontece com aqueles que têm constância na presença de Deus? Esses prosperam, irmão. Esses têm fé e convicção em Deus, porque essas pessoas, nós temos uma vida de disciplina a Deus, temos constância. Não é, meu irmão, porque vamos bem analisar, né? Hoje nós estamos firmes, temos fé em Deus, e amanhã já não é mais a mesma coisa, meu irmão. Hoje nós apresentamos a nossa família em oração, dobrando o nosso joelho, mas amanhã, quando a luta se tornou mais pesada, o nosso joelho já não dobra. Aleluias. Parei bem aqui. Foi trazida uma pedra e colocada sobre a boca da cova. O rei a selou com seu anel e com o anel de seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Muitas das vezes o inimigo decreta uma sentença contra a nossa vida. Hoje eu pego ele, viu? Hoje eu pego ele, hoje é o dia que eu vou matar, hoje essa alma vai me pertencer. Às vezes o inimigo, irmão, é de constância contra a nossa vida desse jeito. E Deus está lá, irmão. Deus está lá mudando sentença. Sabe o que é que Deus está fazendo nessa noite também? Deus está mudando sentença, irmão. Se o inimigo já sentenciou contra a tua vida que tu é um derrotado, um fracassado, que tu é alvo fácil na mão dele, Deus nessa noite está mudando. Ei, Deus está te dizendo que tu é um vitorioso na presença de Deus. Deus tem contemplado e já tem visto o que tu tem passado e enfrentado. Ei, levanta a tua cabeça, busca a presença de Deus. Tem constância na presença de Deus. Faz a obra do Senhor com amor no teu coração, que Deus a cada dia vai mudar a tua sentença, irmão. Porque o inimigo todos os dias, ele maquina, planeja sentenciar a tua morte e a minha. E Deus faz o quê? Deus vem sobre a nossa vida trazendo o quê? Vida e vida em abundância, irmão. Deus vem fazendo nós triunfar diante de lutas e problemas. Aleluias. Então o rei foi para o seu palácio e passou a noite em jejum. Não deixou trazer à sua presença instrumentos musicais, e o sono fugiu dele. Nem o rei conseguiu dormir, irmão. De manhã cedo o rei se levantou e foi correndo à cova dos leões. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste. O rei pensava: ixi, agora o Daniel, o leão devorado. E disse o rei: Daniel, servo do Deus vivo, por acaso teu Deus, a quem continuamente serves, pode livrar-te dos leões? O que é que o rei queria ver? Queria ver Daniel intacto, irmãos. Então Daniel respondeu ao rei: o rei vive para sempre. Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que eu não fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Daniel respeitava Deus, era obediente a Deus, e Daniel respeitava o rei, irmão. O que o rei falava, Daniel, se tivesse de acordo com as coisas de Deus, Daniel fazia. O rei muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado na cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Uma palavra tão pequena, né, irmão? Crer.
Mas quando nós cremos interiormente, irmão, não é só confessar de lábios, falar de lábios para fora. Eu creio em Deus, eu acredito em Deus, eu faço por Deus, Deus é isso na minha vida, Deus é aquilo. E quando a prova chega, tu crê em Deus, tu fala sobre Deus, tu projeta acerca de Deus, irmão. O mesmo Daniel antes da cova que cria em Deus, era o mesmo Daniel que estava lá na cova e cria em Deus também. Por isso que Deus fez tão grande feito, e hoje nessa noite nós estamos contemplando as maravilhas que Deus fez na vida de Daniel e que está fazendo na tua. Eles vigiaram Daniel pela manhã e pela janela viram orando. Lembrando o rei sobre o decreto que não podia ser mudado, Daniel é levado perante o rei Dário. Daniel foi lançado na cova dos leões. Dário desejava que Daniel se salve. Daniel passou a noite com os leões. O rei Dário não conseguiu comer nem dormir aquela noite, mas os leões tiveram que dormir sem comer, irmão. Muitas das vezes o inimigo já pela manhã, quando nós se acorda, é querendo nos devorar, irmão, querendo tragar a nossa vida. Deus livrando de acidente, Deus operando milagre, Deus fazendo maravilha, o inimigo querendo devorar, tragar. Sabe o que acontece nessa noite? Deus calou a boca dos leões e hoje nós estamos aqui adorando a presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quantas das vezes tu pudesse eu e ver durante o dia todo até chegar esse momento, o quanto de livramento que Deus fez, sem nem que nós contemplarmos com nossos próprios olhos. Estou indo de bicicleta trabalhar e eu fico imaginando, Senhor, um carro desse vem de lá para cá, eu fico pensando, sabe, irmão, nas coisas. Um carro desse me pega, como é que seria? Aí eu fico agradecendo a Deus por ir e vir e chegar em casa sem nenhum dano. O Nardinho que passa o dia de moto, irmão. Eduardo ali que é cortando com motosserra pesado, em ar de cortar a perna, braço. Mas os leões tiveram que dormir sem comer, porque Daniel não teve medo dos leões, porque estava sozinho. Salmos 34, versículo 7, Dionísio. Nunca estamos só, irmão. Sempre tem anjos batalhando a nosso favor, nos livrando de todo mal. Olha o que é que a palavra diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Daniel fazia o quê? Daniel temia Deus. Muitas das vezes nós sabe o que é que nós queremos fazer? Enfrentar o Deus que nós servimos, irmão. E contra a voz de Deus, aquilo que Deus fala no nosso coração. Muitas das vezes queremos cogitar, impedir Deus de trabalhar na nossa vida, irmãos. Aí, irmão, provar e ver de que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Qual tem sido o teu refúgio? Na cova, onde é que tem sido o teu refúgio? É buscar a presença de Deus? É se arrepender verdadeiramente? Ou é só remorso, chora ali e depois volta a mesma coisa? O teu refúgio garantido está em Deus, irmão, e o meu. Primeira Pedro capítulo 5, versículo 8, Genício. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em redor como o leão que ruge procurando alguém para devorar, irmão. Às vezes ficamos até desacreditados às vezes com algumas coisas que surgem, né, irmão? Algumas coisas que se levantam. Mas sabe o que é que Deus está fazendo? Deus está nos preparando para algo maior, irmão. Deus estava preparando Daniel na cova para algo maior. Deus tem algo maior e maravilhoso para a tua vida e para mim, irmão. Nós não vamos viver só nesse estado aqui não, irmão. Nós vamos estar na glória com o Rei dos Reis. Deus tem proporcionado e tem promessas para a nossa vida. Deus está nos preparando para um lugar de adoração. Se aqui nós não adoramos, lá nós não adoramos também não, irmão. Se aqui nós adoramos, buscando a presença de Deus, se refugiamos em Deus, lá vai ser a mesma coisa. Aquilo que nós fazemos nessa terra vai se cogitar lá, irmão, no céu. Se aqui nós fazemos um lugar de adoração, um lugar de buscar a presença de Deus, como é que vai ser lá, irmão? Porque acredito eu e creio que é um lugar de adoração, irmão. É um lugar onde a presença do Senhor está lá. É um lugar onde nós iremos sentar na mesa com o Senhor.
O inimigo, ele não descansa, irmãos. Ele atenta contra a nossa vida a todo instante, a todo momento. Pela manhã bem cedo, o rei Dário vai à porta da cova. Daniel responde ao rei Dário. Daniel conta que um anjo de Deus fechou a boca dos leões. O rei Dário manda jogar os inimigos de Daniel na cova dos leões. O rei Dário desfaz um antigo decreto e ordena que o Deus de Daniel era para ser adorado a partir daquele momento. O rei muda o decreto, irmãos. Ei, quem vai ter que ser adorado agora é o Deus de Daniel, não é mais eu não. Muda o decreto agora, traz para me assinar. Ei, irmãos, Deus está mudando o decreto, Joanias. Aleluias. Então o rei Dário escreveu todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Da minha parte o feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino tremam todos e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O reino não se pode destruir, o seu domínio dura até o fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o Persa. Daniel prosperou, irmão. Daniel está numa situação totalmente adversa: cova, morte, destruição, medo, pânico, e Deus muda. Porque Deus conhecia o interior. Sabe o que é que acontece, irmão? Nós olhamos muita aparência, irmão. Nós olhamos muita aparência, mas o nosso Deus, Ele conhece o nosso interior, Ele conhece o teu coração. As pessoas podem pensar, falar, cogitar o teu respeito, mas o teu coração e o meu, quem conhece é Deus. Assim como Deus conhecia o coração de Daniel, procuraram qualquer coisa contra um homem, mas o coração eles não cogitavam nada, porque quem conhecia o coração de Daniel era Deus. Porque é muito fácil hoje olhar para a aparência: o irmão é assim, a irmã é assim, o meu familiar está desse jeito, o meu trabalho é assim. Ei, irmão, quem conhece o interior, o reino espiritual é Deus, irmão. Deus sabe todas as coisas. Na hora que Ele quiser, Ele muda todas as coisas. Daniel sobreviveu a impérios e reis: Império Babilônico com Nabucodonosor e Belsazar, Império Medo-Persa com Dário, e o medo e Ciro e Persa e você. Se você caísse em uma cova com leões, o que faria? Teria medo? Que tipo de leão você tem enfrentado? Viva em oração e seja fiel a Deus. Não tenha medo, seja disciplinado, tenha compromisso, cuidado com o pecado, não tenha vergonha de servir a Deus e não se espere cair na cova para orar. Porque se nós não orar antes de cair na cova, se nós cair na cova, nós não vamos conseguir orar não, irmão. Nós vamos ser cogitados, ser pressionados pelo medo, talvez pela culpa de ter cometido algo. Então se nós orar antes de cair na cova, sabe o que é que vai acontecer na cova? Você vai continuar em oração assim como Daniel continuou. Claro que nós não somos igual Daniel, irmão, mas nós temos todas as estratégias e armas como Daniel tinha: fé, confiança, convicção em Deus. Então encerro aqui. Agradeço ao Senhor essa oportunidade de estar com os irmãos compartilhando essa palavra. Vamos agora para um momento de oração. Convido os irmãos para cá para a gente fazer um momento de oração.